Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Direito Comparado aqui no curso Direito. E é verdade, passamos meses a tentar decorar um bocadinho o nosso Código Civil português e entendê-lo, a pensar quase que o nosso sistema de leis era único, ou pelo menos era o mais lógico e, claro, o melhor. Mas a grande verdade é que existem centenas de ordens jurídicas diferentes no nosso mundo e muitas delas até funcionam melhor que a nossa. Por isso, o que é que nós vamos fazer aqui? Esta cadeira não nos vai ensinar o direito alemão nem o direito americano, mas vai ensinar-nos a pensar como um jurista global. Por isso, nós vamos usar o direito de outros países como um espelho crítico para o nosso próprio direito. O direito comparado acaba por ser quase como se fosse um turismo jurídico, porque nós vamos viajar pelo mundo legal, vamos visitar a Common Law, vamos beber um chá com a China e voltar para casa com a cabeça cheia de ideias e uma certa inveja de como os americanos fazem os contratos. Portanto, preparem-se para abrir a mente e vamos desafiar o nosso círculo legal para nos tornarmos juristas mais completos. Portanto, podemos dizer que agora deixamos a nossa aldeia jurídica e vamos olhar para o mapa global. E a primeira coisa que a ciência nos mostra é que o mundo do direito é um mosaico incrivelmente complexo e não uma paisagem uniforme. Por isso, nós vamos começar por ver que existe uma pluralidade, existe uma quantidade de sistemas jurídicos, porque no mundo nós temos mais de 200 ordens jurídicas estatais que correspondem aos Estados soberanos, a Portugal, Brasil, Japão e muitos mais. E cada uma tem o seu Código Civil, o seu Código Penal e a sua Constituição. Por isso, isto já é uma pluralidade tremenda. Mas além disto, ainda temos a questão da diversidade, ou seja, da qualidade. Porque muito mais importante do que a quantidade é efetivamente a diversidade. Porque as diferenças entre nós não são apenas linguísticas, não é apenas a lei em português versus a lei escrita em alemão. São diferenças estruturais e filosóficas. O que é uma lei, ou o que é um juiz, ou o que é um contrato? Porque tudo isto tem significados fundamentalmente distintos em diferentes partes do globo. Portanto, se um advogado português cair de paraquedas no Texas, ele não pode aplicar o nosso Código Civil. Ele está legalmente completamente nu e desenquadrado. O direito comparado pretende evitar este choque cultural. Se existem mais de 200 sistemas, não podemos estudá-los um a um. E por isso a ciência do direito comparado tem de criar famílias ou grupos para facilitar o nosso estudo, que serão os sistemas jurídicos ou as famílias de direito. Por isso, um sistema jurídico é um grupo de ordens jurídicas que partilham características históricas, estruturais e ideológicas semelhantes. Pensem nisto como a taxonomia da botânica, mas aqui aplicada às leis. Portanto, a grande divisão que temos, aqui digamos os irmãos desavindos, vão ser os seguintes. É que embora existam muitas classificações, a divisão mais fundamental e mais famosa é entre dois gigantes, em que por um lado temos a família romano-germânica, que será a nossa civil law, onde estamos nós, que baseia-se no direito romano, e o direito é primariamente encontrado na lei escrita, nos nossos códigos, portanto, os nossos juízes aplicam a lei. E depois temos a família da common law, que é a que está em Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na qual o direito nasce das decisões judiciais, daquilo que nós chamamos de precedente. Ou seja, o juiz cria a própria lei. Mas ainda temos outros sistemas, porque existem também os sistemas de direito socialista e os sistemas de direito religioso, como o sistema islâmico e o hindu, e ainda os sistemas de direito misto, como acontece no Japão ou até na Escócia. Mas porquê é que o direito se desenvolveu de uma forma tão diferente? Isto não é uma coincidência. As causas são, por um lado, históricas e, por outro lado, sociológicas. Primeiro, temos um fator histórico e técnico. Temos a herança da Revolução Francesa, que amava o código e a lei escrita, que se contrapõe à herança da invasão normanda em Inglaterra, onde a justiça era feita caso a caso pelo rei. E esta é a raiz da grande diferença entre a civil law versus a common law. Em segundo lugar, temos o fator ideológico e político, em que a forma como a soberania se desenvolveu, se foi através de uma república ou de uma monarquia, através de um centralismo ou de um federalismo. E aqui vemos, por exemplo, a estrutura federal dos Estados Unidos da América, que é legalmente muito diferente da nossa. E em terceiro lugar, ainda temos o fator religioso e filosófico,
Portanto, o direito é uma expressão da própria cultura. Se olharmos para o direito islâmico, que é o Sharia, este é o direito, é a lei de Deus e não a lei do homem, o que muda radicalmente o conceito de soberania e também de fonte de direito. Portanto, o que nós concluímos é que o direito é um fenómeno muito cultural. Estudar direito comparado é também estudar a história, a filosofia e a própria cultura dos povos através das suas regras. A diversidade é por isso a regra, mas há uma tendência global para a homogeneização. Isto porquê? Por um lado, porque o direito do comércio internacional, a propriedade intelectual e os direitos humanos tendem a uniformizar-se à escala global, que são impulsionados pelo comércio e pelos tratados internacionais, e ninguém faz comércio com um país onde não há regras de arbitragem claras. Por outro, porque há também a questão da interpolação, que é o empréstimo legal, ou seja, os países não vivem isolados, existe um constante empréstimo legal. Por exemplo, Portugal influenciou o direito do Brasil e da Angola. E hoje nós inspirámos-nos no direito alemão ou americano para modernizar também as nossas leis. Por isso, olhando aqui um bocadinho do ponto de vista da moral, o direito comparado acaba por ser o estudo da tensão entre a identidade jurídica que é nacional e esta globalização que é legal. Ou seja, vimos que o mundo é feito de civil law, common law e muito mais. E o direito comparado é a ferramenta que nos permite estudar esta diversidade. Mas para termos uma definição, a mais simples até, de direito comparado, nós dizemos que ele é o estudo e a comparação de diferentes ordens jurídicas ou de soluções jurídicas encontradas em diferentes sistemas para o mesmo problema. Mas atenção, não é um ramo do direito. E esta é a ideia mais importante para vocês terem para os exames. O direito comparado não é uma fonte de direito, nem um ramo de direito como o direito civil ou o direito penal. É um método ou então uma ciência auxiliar. Portanto, o direito comparado não nos vai dar uma lei nova para aplicar no tribunal. O que ele vai nos dar é a perspectiva para nós conseguirmos criticar ou melhorar a lei que já existe. É o espelho crítico do nosso próprio direito. Por isso, a sua natureza jurídica é ter como objetivo descrever, analisar, criticar e classificar os sistemas jurídicos, tornando-os mais compreensíveis e comparáveis. Agora, é muito fácil confundir o direito comparado com outras cadeiras que também estudam o direito externo, mas temos de ser muito rigorosos nisto. Primeiro, é fácil confundir direito comparado com direito estrangeiro. Só que o direito estrangeiro estuda descritivamente um único direito estrangeiro. Por exemplo, estuda só o Código Civil alemão. Enquanto que o direito comparado estuda de forma comparativa dois ou mais direitos. Portanto, ele procura semelhanças e diferenças. Por exemplo, ele pega e começa a comparar o conceito de contrato em Portugal, na Alemanha e nos Estados Unidos. Depois também é muito fácil confundirem direito comparado com direito internacional público. O direito internacional público regula as relações entre os Estados, portanto, tratados, organizações não governamentais, ONU, é o direito positivo, é efetivamente a lei vigente. O nosso direito comparado já vimos que estuda direito interno de vários Estados em comparação, portanto, é um método de estudo, mas não é uma lei. E em terceiro lugar, temos outra dificuldade de distinção, que é o direito comparado em face do direito internacional privado. Portanto, o nosso direito internacional privado são regras que o nosso sistema usa para saber qual o direito que se aplica a uma situação com elementos estrangeiros. Por exemplo, qual é a lei que rege o divórcio de um português e de um brasileiro. Enquanto que o direito comparado faz o estudo académico de vários direitos internos. Por isso, resumindo, o nosso direito comparado acaba por ser a única disciplina que tem como foco a comparação enquanto tal. Por isso, estudar direito comparado não é um luxo académico, é na realidade uma necessidade prática. E para que é que ele serve? Primeiro, tem um objetivo cognitivo, de conhecimento, porque ele permite-nos conhecer o direito de outros povos, combatendo um bocadinho o nosso preconceito de que o direito português é o único ou de que é o ideal. O direito comparado desprovincializa o jurista. Em segundo lugar, tem um objetivo prático e legislativo, porque é uma ferramenta de melhoria legislativa. Se vamos reformar, por exemplo, o nosso Código Penal, nós vamos olhar para as soluções e também para os erros que foram cometidos,
pela Alemanha, pela França, pelos Estados Unidos da América, e isto permite-nos um empréstimo legal. Em terceiro lugar, tem um objetivo de unificação, porque serve para preparar a harmonização e também a unificação do direito. Por exemplo, a União Europeia usou o direito comparado para criar regras comuns de comércio. E em quarto lugar, tem um objetivo interpretativo, porque ajuda o juiz a interpretar as leis nacionais, olhando para como as leis idênticas são aplicadas noutros países, especialmente em sede aqui do nosso direito comunitário da União Europeia. Agora, se dissermos que o direito comparado é um método, ele pode ser aplicado de várias maneiras, dependendo de qual é que é o nosso objetivo e também de qual é que é o alcance do nosso estudo. Não se compara uma Constituição da mesma forma que se vai comparar uma regra sobre um contrato de compra e venda. Portanto, as modalidades de comparação jurídica vão se dividir em dois grandes eixos. Quanto à sua extensão, ou seja, o âmbito, comparamos o todo ou apenas uma parte, e depois quanto ao foco, quanto ao objeto. O que é que nós estamos efetivamente a comparar? O direito passado, o direito futuro ou o presente? Quando falamos do âmbito do estudo, distinguimos se estamos a comparar vastas áreas ou então detalhes microscópicos. E então temos a microcomparação, que é a comparação quase à lupa, que se foca na comparação de detalhes específicos ou de soluções concretas para um problema restrito dentro de um ramo do direito. Vamos pegar num exemplo prático. Comparar a responsabilidade civil por acidentes de viação em Portugal e na Alemanha. Ou então, de uma forma mais específica, a eficácia de uma determinada cláusula contratual nos sistemas de civil law e de common law. E qual é o objetivo? Informar reformas legislativas muito pontuais. Depois temos a macrocomparação, que já vamos ver como se fosse um telescópio. E esta foca-se na comparação de sistemas jurídicos inteiros, portanto, das grandes famílias de direito, ou na sua estrutura, metodologia e fontes. Como exemplo, podemos comparar a estrutura dos tribunais em Portugal, que tem uma hierarquia rígida, e nos Estados Unidos da América, que é um sistema federal complexo. Ou então comparar o papel do juiz no civil law, que é um aplicador da lei, versus no common law, que é um criador do precedente. Aqui o objetivo é a classificação, a unificação e a compreensão filosófica. Portanto, a microcomparação é o trabalho do advogado que quer ganhar um caso e a macrocomparação é o trabalho do professor que quer escrever efetivamente um livro. Na parte do foco do objeto de estudo, já estamos naquilo que é o tipo de direito que vamos olhar. Portanto, em primeiro lugar, fazemos a comparação horizontal sincrónica, portanto, o presente, que é a comparação mais comum, que compara sistemas jurídicos que vigoram no mesmo momento histórico, que será o presente. E como exemplo, podemos comparar a lei do arrendamento em vigor hoje em Portugal com a lei em vigor hoje na Holanda. É uma fotografia do nosso direito atual. Depois também podemos ter a comparação vertical ou diacrónica, que é uma comparação do passado. É a comparação que basicamente usa a história do direito e compara um sistema jurídico com as suas formas passadas ou com as suas raízes. Por exemplo, estudar como é que o conceito de propriedade evoluiu do direito romano, que influencia Portugal, para o direito constitucional moderno. E em terceiro lugar ainda temos a comparação funcional, que é o objetivo prático, que é a mais importante metodologicamente, porque esta compara soluções práticas para um problema idêntico, independentemente do seu rótulo legal. Por exemplo, comparar a forma como o direito português, através da responsabilidade civil, e o direito alemão, através do seguro obrigatório, protegem a vítima de um acidente de carro. Não se comparam as leis, o que se compara aqui é o resultado prático. Para o exame e para a vossa vida futura, guardem esta ideia. O bom direito comparado assenta na comparação funcional. Existe sempre o perigo do transplante, digamos assim, porque não basta traduzir o Código Civil alemão e colá-lo em Portugal. Nós temos que entender a função da regra no seu contexto, porque a mesma palavra, por exemplo, contrato, pode ter funções totalmente diferentes em sistemas distintos. E, portanto, só é possível comparar o que é comparável. E isto significa que o comparatista deve começar por identificar uma necessidade social que é comum a ambos os sistemas e ver como é que cada um deles a satisfaz. A comparação deve ser feita então do problema social para a solução jurídica e nunca, mas nunca, o contrário.
Chegamos assim ao final do nosso primeiro episódio de Direito Comparado. Espero que tenham gostado e que tenha dado para compreender. No próximo episódio nós vamos continuar esta parte introdutória da cadeira e vamos terminá-la. Se tiverem alguma questão, já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais, estou sempre disponível. E, portanto, espero que continuem a ter um ótimo semestre. Obrigada!